Fala pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode chegar na função horária da posição para o movimento uniformemente variado, tá? A ideia aqui é a gente relacionar as equações para mostrar para você que a equação, pessoal, nada mais é do que um resultado final, apenas um resultado, e não faz sentido nenhum você ficar preso tentando decorar essa equação. Então a gente vai mostrar como é que os métodos, o procedimento, a lógica vai te levar a essa equação. E a ideia é mais ou menos o seguinte, tá? A gente precisa lembrar algumas coisinhas que é o quê? Quando a gente tem um objeto em movimento, pessoal, para que a gente descreva com precisão o movimento desse objeto, eu só preciso saber qual é a posição desse objeto em função do tempo e qual é a velocidade desse objeto em função do tempo, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando com movimento uniformemente variado, a gente sabe que a aceleração desse objeto, né, o vetor aceleração, é constante. Então a gente vai partir do pressuposto que a aceleração desse movimento é constante. E aí a gente lembra que a função horária da velocidade para esse tipo de movimento é o seguinte: a velocidade em função do tempo, ela é igual a v0 mais ou menos, né, no caso, a vezes t. Essa função me dá o movimento, a velocidade desse objeto para cada instante de tempo que eu queira saber qual é a velocidade dele, tá? Então, partindo do pressuposto que a gente já sabe isso daqui. E se a gente olhar para isso, isso é uma função do primeiro grau. Se a gente plotar o gráfico dessa equação, a gente vai perceber que isso daqui vai ser uma reta, cara, tá? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, para o MR e o V, ou para o movimento uniformemente variado, isso é uma reta que me diz como essa velocidade está mudando de forma linear, porque existe a aceleração para esse movimento, tá? Aqui eu tenho a velocidade zero, que é quando o tempo é zero, e para um instante de tempo qualquer, que eu vou chamar de t, a gente vai ter a velocidade v final, né? Que no caso seria v0 mais at. Calma aí, como assim, professor? Presta atenção. Quando eu tiver um tempo t, a velocidade é v0 at. Então, isso daqui é a velocidade para o tempo igual a t. Tá, professor, mas e aí? O que é que a gente faz agora? Bom, a gente precisa lembrar de uma propriedade desse gráfico, tá? Sempre que a gente trabalha com função na física aqui, nos movimentos da cinemática, a gente tem propriedades do gráfico que vai ajudar a gente a resolver esses problemas. E se vocês lembrarem, quando a gente calcula a área dessa função, né, a área que está abaixo dessa curva aqui, a gente vai ter o deslocamento desse carinha, o tanto que ele se movimentou entre duas posições no intervalo de tempo. Olha que doido. Então, eu estou dizendo para vocês que calcular a área abaixo da curva do gráfico de velocidade vai fornecer para a gente o valor do deslocamento. Isso é uma propriedade, ou seja, o ΔS ele é numericamente igual à área abaixo da curva desse gráfico. Tranquilo? Então, a gente vai partir disso daqui. E se vocês olharem para essa figura, vocês estão vendo que ela é uma figura bem conhecida da gente, tá? Eu vou até colocar ela aqui, ó. A gente tem um comprimento maior, um comprimento menor, uma altura, né? E essa figura, esse quadrilátero, ele é chamado de trapézio. Eu tenho base maior, base menor, altura, e aí eu consigo calcular a área desse trapézio. Ou seja, a área de um trapézio é a soma da base maior mais a menor, multiplicado pela altura e dividido por 2, tá? Então aqui, ó, eu tenho a área do trapézio. Como calcular essa área? E o que foi que a gente disse? Que a área é igual ao deslocamento. Então eu vou fazer o seguinte: a área é igual ao ΔS. Então ΔS vai ser igual a base maior, base menor, a altura sobre 2. Mas olha para cá, vamos substituir, né? Quem é que está fazendo o papel de base maior aqui, ó? Quem é que está fazendo o papel desse comprimento aqui no eixo vertical?
É o V0 AT. Quem é que está fazendo o papel da base menor? Ora, é a velocidade inicial. E quem é que está fazendo o papel da altura? É o tempo. Então, eu vou substituir isso ali. Ó, ΔS, se a gente lembrar, isso é posição final menos posição inicial, igual, vamos substituir, base maior, V0 mais AT. Base maior, V0 mais AT. Mais a base menor, está aqui, é V0. Vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Tranquilo? Olha o raciocínio que a gente está fazendo, cara. A gente está usando uma propriedade do gráfico para chegar numa expressão que me diz como a posição do objeto muda à medida que o tempo está passando. Ou seja, S é função de t. Cara, vamos fazer distributivo aqui, ó. Posição final é igual, ou menos, posição inicial, vai ser igual V0 vezes t sobre 2. V0, t sobre 2. Mais AT vezes t, AT quadrado sobre 2. AT quadrado sobre 2. Mais V0t sobre 2. Mais V0t sobre 2. Daqui a gente tira o seguinte, ó. V0t sobre 2 mais V0t sobre 2, isso é V0t. Então, posição final vai ser igual. Vou somar S0 aos dois lados, né? Então, vai ficar S0 mais V0t mais A sobre 2, que multiplica t ao quadrado. Olha que legal, cara. Isso daqui, ó. Essa daqui é a função horária que me diz como a gente tem a mudança da posição no movimento que tem uma aceleração constante. É a função horária da posição aqui para o MRUV, para o MUV, né? E a gente está vendo que aqui a nossa variável, o tempo, a variável independente, cara, ela é quadrática, né? Então, isso daqui é uma função do segundo grau. E se vocês lembrarem, o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau, se a gente for plotar aqui um esboço, a gente vai ter algo que é mais ou menos assim, ó. Como é que a posição muda à medida que o tempo passa em função do tempo. Isso daqui é uma parábola, cara, que pode ser côncava para cima ou côncava para baixo, claro, dependendo do sinal aqui que está multiplicando a aceleração, né? E aqui seria a minha posição inicial, tá certo? E aí, claro, dá para tirar algumas propriedades aqui, tá? Mas aí é uma história para outro vídeo. Então, aqui o nosso objetivo foi cumprido. Eu consegui escrever uma função da posição do objeto que depende da variável tempo. Agora eu sei como a posição dele muda à medida que o tempo passa. E eu estou vendo que é de forma quadrática, porque eu tenho uma função de segundo grau aqui, tá certo? É isso. Perceba que todo esse passo aqui é só para chegar nessa equação. Isso é o resultado final. Quando você memoriza, tenta decorar só isso, você está jogando fora todo esse raciocínio, toda essa estrutura, toda essa ligação de conteúdos, de pontos para chegar nele. E aí, claro, que na hora de uma prova, por exemplo, vai dar aquele famoso branco. Por quê? Porque você está focado no que não interessa, que é memorizar essas letrinhas sem sentidos. A ideia é a gente entender esse raciocínio aqui, de onde as coisas surgem. Tranquilo? É isso.